Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 11, a última aula de reforço. Já publicamos 36 videoaulas, mais 10 aulas de reforço, totalizando 46. Com essas são 47 videoaulas, mais a aula inicial do programa. Nossa, quase 50 videoaulas, mais de 12 horas seguida para você estudar. Tem uma playlist, você pode até maratonar. Hoje vamos falar 10 sinais que você é médium, ou sintomas da mediunidade. Me pediram no comentários que falassem sobre sinais da mediunidade ou sintomas da mediunidade do médium, mas direcionado para a Umbanda, direcionado para o terreiro. Então vou dividir com vocês a minha experiência, mais de 16 anos como dirigente de um centro de Umbanda, lidando com a questão da mediunidade e as suas peculiaridades. Mas antes, peço a você, inscreva-se no canal Universalista EAD, ative as notificações para você receber as nossas atualizações e, se possível, deixe o seu like. Você se inscrevendo, ativando as notificações, está nos ajudando a impulsionar no algoritmo do YouTube os conteúdos do canal para o maior número possível de interessados, pessoas que querem estudar a espiritualidade de uma maneira geral e a Umbanda em particular. 10 sinais que você é médium de terreiro. Aula de reforço 11, papo de terreiro. Curso Umbanda Pé no Chão. Vamos lá então. Primeiro sinal. Você foi no centro de Umbanda tomar passe, primeira vez que você está indo, ou faz pouco tempo, você sente entorpecimento. O que é o entorpecimento? Um adormecimento de pés e mãos, pernas e braços, acompanhado de sudorese. Será que de fato você é médium só por causa disso? Esse é o primeiro sinal. Você pode estar com uma influência espiritual, você pode estar animicamente alterado, abrindo campo daí para uma obsessão. Há que se considerar que nem todos que têm um sinal de mediunidade são médiums ostensivos de terreiro. Kardec fala, que todos são médiums em maior ou menor grau. Já W.W. da Mata e Silva, mestre Apacani, pondera que não, na questão da mediunidade de terreiro. Então, eu fico com o mestre Apacani, W.W. da Mata e Silva. O médium de terreiro ele tem uma sensibilização maior dos seus chakras, do seu duplo etéreo para a produção do ectoplasma e lidar no refreamento dos elementos desequilibrados, elementos estruturantes da natureza, ar, terra, fogo e água e o éter, lidar no refreamento dos elementos desequilibrados por processos magísticos negativados, feitiço, magia para prejudicar, coisa e tal. Ok? Então nem todos que sentem um entorpecimento inicial são médios, mas é um sinal, é um sintoma de mediunidade. Pode ser pontual, pode ser que você não esteja passando por um momento bom e nesse você está ali na sessão esperando o horário de você tomar seu passe, daqui a pouco o obsessor que está imantado com você, ele não quer ficar ali, aí você começa a sentir esse entorpecimento, esse amortecimento, esse adormecimento dos membros, pernas e braços que vem acompanhado de sudorese, suor, palmas e mãos, axilas, mas pode ser um sinal, sim, de mediunidade, pode ser um ajustamento dos seus chakras para mais adiante você trabalhar com um caboclo e um pai velho na Umbanda. Sinal 2. Ausência mental, sonolência, bocejamento, acompanhado de alteração do apetite. Pessoal, esses sinais que eu vou dar,
um não é melhor que o outro e necessariamente não acontece nessa sequência. Eu organizei assim, mas está aleatório, ok? E eles podem, diversos sinais acontecerem de forma concomitante, ao mesmo tempo com o indivíduo, ou pouco sinal, não importa, cada um tem a sua característica. Eu elenquei alguns que me vieram à mente em relação à nossa experiência, como falei, como dirigente de Umbanda. Ausência mental, sonolência, bocejamento acompanhado de alteração do apetite, muita fome. Esse é um sinal de uma influência espiritual. Essa ausência mental, essa dificuldade de concentração, sonolência, bocejamento também é um sinal de influência espiritual de mediunidade. Pode ser em função da egrégora, para trabalhar com os guias espirituais, e você começa, o bocejamento você doa ectoplasma, e essa ausência mental, essa dificuldade de concentração já é um primeiro sinal de irradiação, de magnetismo que você está sendo influenciado. Terceiro sinal, palpitação, que pode vir acompanhado dos demais, que eu já falei. Palpitação é uma alteração do batimento cardíaco, um aperto no peito, pode ser uma aceleração do batimento cardíaco, acompanhado de taquicardia, que é o ritmo descompensado do coração, questão do suor, palma das mãos, axilas, ok? Palpitação. Você está ali sentadinho ou vai entrar para o passe. Transtorno de identidade. O que é isso? Além de você estar com uma ausência mental, adormecimento, taquicardia, você não sabe quem você é. Você começa a ter uma ausência, como se a mente estivesse vazia. E até ideias estranhas começam a entrar na sua casa mental. Você pode estar atraindo o emocional de outras pessoas, aí o médio esponja. Você pode estar atraindo uma carga de um desencarnado, é um médio deseducado, mas pode ser também um estado psíquico, anímico, que antecede, com o tempo trabalhado educado, a outra identidade do guia espiritual, dos mestres astralizados que vão vibrar no teoria e vão se manifestar. Então é comum essa sensação de esvaziamento, de ser outro, de perder a identidade com a sua personalidade ego atual, um certo alheamento, um distanciamento. Em verdade, também o corpo astral ele está se desdobrando e a consciência pode estar saindo do corpo junto, ok? Sinal 5. Descontrole. Descontrole do quê? Da parte do conhecimento cognitivo aí, né? De você não consegue concatenar as ideias, não consegue se expressar, e também psicomotor. Você começa a perder o controle de braços, pernas e da sua vontade. Isso pode vir acompanhado de uma mudança abrupta de humor. Ansiedade, depressão, raiva, quando em descontrole, por influência obsessiva, ou por influência aí já do guia espiritual na irradiação. Essa mudança de humor é natural. Você vai ter que ter a humildade, a parcimônia, a amorosidade do pai velho, a altivez do caboclo, a objetividade do caboclo, a irreverência de Exu, a alegria de boiadeiro, a sensualidade de pombogira. Aí você começa a perceber esses arquétipos que vêm acompanhado desses comportamentos das entidades, mas isso com o tempo. Então, é natural esse descontrole, essa ausência cognitiva de conhecimento, de percepção de si mesmo e uma dificuldade psicomotora, como se você não fosse dono do seu corpo, ok? Alteração da temperatura. Você pode estar sentindo frio nas extremidades, braços, pernas. Isso é um sinal de influência espiritual negativa, espíritos sofredores do umbral, ou você pode estar sentindo um calor, esquenta o peito, esquenta o rosto, rubor facial, às vezes é um calor até bom, isso é sinal
de uma influência espiritual positiva, pode ser da egrégora e dos guias espirituais, ok? Sinal 7 de mediunidade, sonhos com espíritos, com entidades. Você começa a sonhar, você pode estar no sonho também em desdobramento fora do corpo físico, com espíritos sofredores, maltrapilhos, daqui a pouco você se vê atacado, várias situações que podem acontecer nesses sonhos e até sonhos com os guias de Umbanda. Você sonhar com o caboclo, sonhar com o pai velho, daqui a pouco receber uma mensagem em sonho, um chamamento, porque isso nos chama a atenção quando eu sonho com o caboclo, com o pai velho, ou com a pombagira, ou com o Exu, ok? E eles se utilizam disso. Sinal 8. Visão ou audição do plano astral, que seria clarevidência ou clareaudiência. Você escutar. Você escuta um sussurro no seu ouvido, você escuta uma voz, daqui a pouco você tem uma visão, um flash de um espectro, até de um espírito, de uma entidade. Essa visão ela pode ser mais ostensiva em alguns momentos, caracterizando em desequilíbrio, alucinação. A questão da audiência também pode incomodar, em desequilíbrio, ficar o tempo todo escutando. É um fenômeno não é tão comum, mais raro, mas acontece. O guia espiritual não vai te desequilibrar, ele vai querer a tua visão, a tua audição ajustada, alinhada, equilibrada, que seja um pensamento que ressona dentro da tua cabeça e você tem aquela visão mental, psicoastral, quando necessário, seja no aconselhamento, seja num atendimento individualizado, tanto a audição quanto a visão, que seriam perfeições, vamos dizer assim, do sentido, mas do sentido astral, do corpo astral vem e você consegue perceber isso com o sentido físico. Sinal 9, você está lá na assistência para entrar, ou pouco tempo que você está frequentando a casa de Umbanda e você tem um transe inoportuno, um transe indisciplinado, inesperado, você perde o controle. Isso certa vez aconteceu comigo, mas não foi um obsessor, foi Caboclo Peri. Eu fui numa pequena casa de Umbanda, muito pequenininha, eu vinha de um centro grande e não estava me adaptando assim, porque era muito uniformizado o desenvolvimento mediúnico, era tudo muito igual, eu não estava me adaptando e me veio uma orientação para procurar uma casa pequena, uma corrente menor. E eu tenho um transe na assistência, me vi fora do corpo, se deslocou, a visão psicoastral estava em cima e acabou com Peri, tive entorpecimento, tive aquela sonolência toda, aquela ausência e não acabou que o Peri realmente tomou conta da parte psicomotora, cognitiva e se expressou nessa gira. Foi a minha primeira incorporação com o Caboclo Peri, que é meu guia espiritual, guia-chefe do Triângulo da Fraternidade, é de Xangô, e a partir dali eu fui me disciplinando, fui me educando, e hoje o nosso intercâmbio ele é bastante sutil, né? Ele se dá no frontal, bastante sutil, e às vezes eu estou manifestado em Caboclo Peri durante a condução da gira e o pessoal nem percebe, mas isso foi uma aquisição com os anos, ok? Então pode acontecer do seu guia espiritual, dependendo, como se diz, né? Às vezes para se beber um bom vinho você tem que tirar a rolha da garrafa à força, no muque. Ainda mais quando o médium é teimoso, ele não quer, né? Às vezes eles precisam ter uma ação mais incisiva para mostrar para o seu médium. E os transindisciplinados, inesperados, deseducados e inoportunos com obsessores também faz parte de um processo de educação mediúnica, né? Não necessariamente que você vai ser um médium de Umbanda, mas está tendo um chamamento para a tua mediunidade. Geralmente, quando há esse tipo de transe, o cara é médio de desequilíbrio. Não é só aquela manifestação da mediunidade pontual, porque está em desequilíbrio. Geralmente, quando há um transe, é porque tem um compromisso com a mediunidade. Seja na Umbanda, seja no Kardec, mas falando de Umbanda, indica
E não é incomum acontecer a manifestação do pai velho, do caboclo ou de outro guia espiritual, o médium na assistência entrando no abaçá, entrando para tomar um passe na frente congá, durante o passe. Essa primeira incorporação, geralmente, essa primeira manifestação é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais bruta, pelos sinais todos que ele vem acompanhar: taquicardia, arritmia, sudorese, alinhamento, sensação de ser outro, descontrole cognitivo, calor, e a pessoa ela fica com a respiração alterada, né? Respiração acelerada, pode sentir um pouco de falta de ar e às vezes não quer se entregar ou não sabe como dar a passividade para a manifestação do guia espiritual. Aí é necessário entrar na corrente e ir se desenvolvendo, e sendo orientado, educado, e isso requer tempo, né? Tempo, presença e pertença. E, por último, efeitos físicos e premonições. A mediunidade em desequilíbrio começa a ter efeito físico. Objetos pegam fogo perto de casa, objetos caem, quebram, premonições e as coisas acontecem, aquele mal-estar, às vezes um sonho premonitório, começa a ter muita premonição, começa a ter medo, e isso denota um desequilíbrio, e às vezes o obsessor quer exatamente isso, quer que você tenha medo, mas isso em equilíbrio. A premonição ela existe não só como uma condição anímica da alma, mas também da mediunidade, e ela é importante até na questão do aconselhamento, depois o médium ter essa capacidade sensível de prever, de ter premonição, principalmente quando ele está na frente do consulente, e aí o guia se utiliza disso aí. O efeito físico é pelo excesso de ectoplasma. Então, esses 10 sinais que eu dei, um não é melhor que o outro, eles podem acontecer de forma concomitante, até tem mais sinais que esses. Não precisa ser os 10 ao mesmo tempo, pode ter 3, 4, pontual, um ou outro. Então eu falei, né? Efeitos físicos e premonições, transe disciplinado inesperado, visão ou audição do plano astral, sonhos com espíritos, alteração da temperatura, descontrole, transtorno de identidade, palpitação, taquicardia, ausência mental, ausência de si mesmo, ou percepção de quem eu sou, ou da sua personalidade ego, entorpecimento, letargia, perda do controle dos membros. Quanta coisa! Quanta coisa, meu irmão! 10 sinais da mediunidade. E é importante nós deixarmos registrado que desenvolvimento de mediunidade online é estarrecedor, a ausência de referência para nós que somos um pouquinho antigos desse método que alguns estão se utilizando. Vocês pegam esses 10 sintomas e tanta coisa pode acontecer e que precisa ser tratado na firmeza de uma corrente reunida com todos os campos de força, condensadores energéticos, com a firmeza dos mais antigos e de uma corrente reunida presencialmente de forma egrégora, sem interferência de ondas, eletromagnetismo, da tela, do smartphone ou do desktop do computador. Então, no meu olhar e dentro da tradição que eu faço parte e da maneira que eu aprendi, isso não existe. É um risco muito grande de ausência, né, de diretriz de segurança mediúnica. Meu muito obrigado. Última aula do curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 8. Até a próxima oportunidade com o curso Apometria, os Orixás e as linhas de Umbanda aqui no canal Universalista, tudo gratuito.